Nós estamos vencendo. Ganhamos em todos os aspectos do que lutamos nesse conflito. O Irã sabe disso por causa da enorme degradação das suas capacidades. É por isso que vimos eles querendo vir para a mesa de negociações. A forma como isso vai ser resolvido será nos nossos termos, nos termos do presidente Trump. E nós temos todas as munições e capacidades necessárias para garantir isso. Bom, isso é uma ótima notícia, Doug. Isso foi hoje de manhã, há poucas horas, lá no Capitólio. O secretário da Guerra, Pete Hegseth, falou sobre isso. Quer dizer, só faltou um grande banner atrás dele escrito Missão Cumprida. Acho que seria a única coisa que deixaria a cena ainda melhor. Mas, pelo visto, vencemos. E o Irã sabe que vencemos. Então, acho que está tudo resolvido, né? O que você acha? Eu acho que ele é mais um formado na escola do Roy Cohn, junto com o chefe dele, Donald Trump. Seja o que for que você faça, sabe como é. Negar, 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 e depois atacar, atacar, atacar. E de novo, se recusar a aceitar qualquer coisa que não seja a vitória como descrição do que você fez. Então, olha, sinceramente, seria preciso ter chegado de outro planeta para achar, nem que fosse por um segundo, que alguma coisa deu certo nessa guerra. E acho que você viu a declaração do ex-chefe da inteligência israelense dentro do Mossad sobre o Irã. Ele foi bem direto. Netanyahu arrastou Trump e os Estados Unidos para uma guerra que ele não tem como vencer. Isso, claro, parece contrariar o argumento do Sr. Hegseth. Parece que sim. E, aliás, para quem está chegando agora, eu nem cheguei a apresentar o coronel Douglas Macgregor, analista de defesa e política externa, ex-assessor do secretário de defesa, veterano de combate altamente condecorado e, se me permitem dizer, um verdadeiro especialista em tudo que envolve essa guerra aqui. Então, antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao programa. Entre as outras qualidades, Ilford Nath. Eu só queria acrescentar isso. Acho que eu não tenho te dado o devido crédito esse tempo todo, então a gente quis trazer isso porque muita coisa que você disse realmente acabou acontecendo. Para ser justo, você e muita gente já tinham chegado a essa conclusão faz tempo. E agora, tudo que a gente ouve é uma confirmação de que estávamos certos. É muito triste. É verdade. Pois é. Não é o tipo de situação em que alguém queira se gabar por ter acertado, porque as consequências são desastrosas. Mas você mencionou ontem o chefe do secretário Hegseth. Ele também fez algumas declarações que indicam que estamos nos afastando da tentativa de buscar um acordo negociado e voltando para uma abordagem mais militar. Veja o que ele disse. Depois de ler aquele monte de lixo que mandaram pra gente, eu nem terminei de ler. Eu disse, não vou perder meu tempo com isso. Eu diria que é um dos mais fracos no momento. Tá praticamente na UTI. Eles entendem, são todos da área médica. Dr. Oz, estar na UTI não é algo bom, certo? Diagnóstico. Eu diria que o cessar-fogo está em suporte vital total. Tipo quando o médico entra e diz, senhor, seu ente querido tem aproximadamente 1% de chance de sobreviver. Olha, se eu puder comentar um pouco sobre isso, acho que se a gente for aplicar essa chance de 1% de algo ainda estar respirando por aparelhos, talvez seja a nossa política atual, não o lado iraniano. Como você vê isso? Eu acho que a forma como o presidente Trump conduziu a política externa e os assuntos militares foi um exercício de blefe psicológico. Tudo o que ele tem feito segue uma lógica de criar uma aparência de sucesso. E, em alguns casos, isso funcionou para ele. Principalmente em disputas com líderes europeus mais fracos, ou até mesmo quando mandou capturar o principal homem na Venezuela. Mas quando esse blefe foi usado contra um estado como o Irã, simplesmente fracassou. Então o que a gente tem visto é a transformação do chamado Projeto Liberdade em algo que virou o Projeto Lugar Nenhum, bem diante dos nossos olhos. Eu acho que é exatamente aí que ele está.
Mas ele vai continuar insistindo no contrário até o último dia neste planeta. E olha, tem muita gente embarcando nessa. A gente já mostrou várias vezes, e eu não vou te poupar com mais uma, com Jack Kenney, que praticamente a cada hora solta uma declaração dizendo: é isso mesmo que o presidente Trump tem que fazer. Esquece a diplomacia, esquece qualquer oferta. A gente precisa voltar lá e terminar o trabalho. É o que eles repetem o tempo todo. Você tem o Lindsey Graham, o general Kellogg, o Mike Pompeo, o Mike Waltz, enfim, todos eles dizendo a mesma coisa, repetindo sem parar. E agora dá para acrescentar o John Bolton. Isso foi, hoje de manhã, dizendo que tem que haver uma mudança de regime no Irã. Que qualquer acordo que o regime atual aceite não passa de um pedaço de papel que eles vão ignorar. Eles dizem: estamos colocando uma pressão enorme sobre o regime agora. Vamos continuar. O que você acha dessa ideia? A gente precisa olhar de onde vem a renda do general Kenney, descobrir de onde vem a maior parte da fortuna dele, e aí você vai ter a resposta para essa pergunta. Eu não gosto de ser direto assim, mas acho que é disso que se trata. Ele não é um homem burro. Eu o conheço. É um homem inteligente. Sabe distinguir o que é verdade e o que é mentira. E eu acho que ele sabe muito bem que isso é uma encrenca. O jogo de poder e coerção do Trump em favor de Israel já ficou velho. Ele perdeu a iniciativa estratégica no Golfo Pérsico. E é aí que estamos. Agora, deixa eu destacar uma coisa que, na minha opinião, a gente não ouve o suficiente. O poder militar, seja qual for, russo, americano, chinês, iraniano, alemão, não faz diferença. Isso não é uma abstração. Uma única fórmula nunca serve para todo mundo. O uso do poder militar sempre tem um grande potencial, mas também sempre tem limitações. Não dá para entender isso fora do contexto de propósito, método e resultado final. O presidente Trump nunca se sentiu limitado de forma alguma por esse tipo de estrutura. E por isso ele acabou apostando fortemente num tipo de poder militar que era a resposta errada, no lugar errado e no momento errado. Nós fomos organizados, treinados e equipados, e você sabe disso pela sua própria experiência, para travar uma campanha curta e decisiva. Já os planejadores militares iranianos partem do princípio de que qualquer conflito contra nós seria longo, desgastante e de natureza atricional. O poder de defesa do Irã foi pensado desde o início para tirar proveito do impacto tecnológico da vigilância constante, algo que a gente claramente não valorizou o suficiente, junto com milhares de sistemas de ataque à distância, mísseis e drones. E eles souberam explorar muito bem a posição geográfica impressionante que tem. Como a gente já comentou, o Irã é praticamente uma fortaleza gigante cercada por montanhas, com desertos intransponíveis ao sul. Quando você junta tudo isso, não importa o que o general Kenney ou qualquer outra pessoa diga, a gente está usando o instrumento errado. Não estamos organizados para esse tipo de desafio. Não fomos treinados para isso. Não estamos prontos para isso. Estamos preparados para lutar de novo uma Segunda Guerra Mundial, em outro lugar, de outro jeito, com armas novas. Mas não estamos prontos para enfrentar um estado do tamanho da Europa Ocidental, com 93 milhões de pessoas. The Tin Tots é tipo de fortaleza geográfica. Mas ninguém se deu ao trabalho de olhar para isso, sabe? E aí voltamos ao meu ponto sobre o blefe psicológico. O blefe pode te levar muito longe. A gente sabe disso pela história. E o presidente Trump é um mestre do blefe. Foi isso que ele fez nos negócios. Agora, ele também quebrou várias vezes e depois se recuperou, claro. Mas o ponto é que ele conseguiu blefar bastante e sair impune. Só que isso aqui não é negócio. Não é a arte da negociação. É algo bem diferente. É uma confrontação estratégica entre Israel, os Estados Unidos e o Irã, e cada vez mais, boa parte do mundo, a qual ele simplesmente não está prestando atenção.
Doug, sabe, eu quero seguir um pouco por esse caminho, porque eu acho que isso é bem mais profundo do que muita gente percebe. Quando você fala sobre o tipo de guerra para a qual a gente foi preparado, rápida, intensa, poderosa, termina logo e sai de cena, eu acho que a gente está vendo os limites disso agora, de um jeito que ainda não ficou muito claro para quem não está prestando muita atenção além das palavras que estão sendo ditas. Deixa eu explicar. Na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, eles estão travando uma guerra existencial de verdade, do ponto de vista dos dois lados, de um jeito ou de outro. E eles têm essa noção de que estão lutando uma guerra longa, de sobrevivência, uma guerra de desgaste. Então, agora os dois lados têm capacidade industrial para produzir em massa o tipo de armamento que quiserem, seja drone, míssil ou qualquer outra coisa, e conseguem manter isso por anos, literalmente. Mesmo a Ucrânia, com todos os problemas que tem, consegue fabricar o material e prolongar o conflito por bastante tempo. Já nós, por outro lado, praticamente não temos capacidade industrial. É como se fosse um gorila equilibrado num graveto. Porque, se a gente não consegue sustentar uma guerra por muito tempo, de nada adianta ter tanques, aviões, porta-aviões e tudo mais se não temos munição para eles. Parece até que o nosso sistema foi feito para fracassar se entrarmos numa guerra prolongada em qualquer lugar. Tô certo? Claro que sim. E isso foi algo que o Eisenhower concluiu depois da Segunda Guerra Mundial. A gente realmente lutou na guerra por cerca de 3 anos. Todo o resto do mundo esteve nela por pelo menos 5, ou até mais. E ele entendeu que a população americana não toleraria uma guerra, o incômodo de um conflito muito longo, arrastado. O país não conseguiria lidar com o desgaste. A gente não suportaria tantas baixas. Coisas que, aliás, os israelenses estão descobrindo agora sobre a própria sociedade deles. E eu acho que as pessoas não levaram as lições certas para o futuro depois que o Eisenhower deixou o cargo. Ele sempre se preocupou com os limites do poder americano, até onde a gente pode ir, e não mais do que isso. E foi isso que levou ele à conclusão de que a gente precisava sair da Guerra da Coreia. A gente não queria, de jeito nenhum, entrar numa guerra com os chineses. E ele encontrou uma solução. Não foi perfeita, mas funcionou, e vem funcionando há décadas. Isso é outro assunto agora. Mas o ponto é que o modelo de desgaste que você está descrevendo é algo que a gente não tem como sustentar. E, aliás, os iranianos construíram toda a força deles partindo da ideia de que lutariam uma guerra de desgaste. Agora, você mencionou a Ucrânia. Acho que a gente precisa ter cuidado. A Ucrânia praticamente não tem capacidade industrial. O que eles fazem bem é produzir esses drones de primeira pessoa, os drones FPV. But the larger drones that they have sent into Russian territory and so forth couldn't exist without British and German assistance, and I would argue even Polish assistance, but largely British and German, a little bit for the French in terms of missile components, but more important than these unmanned systems, components that the Ukrainians can't produce. And that's one of the reasons that the Russians are justifiably angry with us, because we've allowed this corpse called Ukraine to stay on life support for a long, long time. And it should never have been allowed. I think what we're going to see this year is that that's going to end. I'd be very surprised if we're talking about this next year. I think the Russians have realized it's time to end this thing. It's going to be ugly, but they've got to do it. Vamos ver se eles realmente vão levar isso adiante. Mas voltando para esse ponto aqui, se a gente olhar para onde estamos agora, parece que estamos em cima de uma base que não vai aguentar esse peso por muito tempo. E a gente está prestes a entrar no que isso significa e por que as pressões externas estão pesando sobre o Trump. Mas até agora, não parece que ele entendeu. Porque isso aqui é de hoje. É o presidente dos Estados Unidos falando sobre o Irã. A gente não precisa se apressar em nada. Temos um bloqueio que não deixa eles terem dinheiro.
É algo bem simples. A gente não pode deixar que eles tenham uma arma nuclear, porque eles usariam. Mas vamos dar uma olhada em algumas coisas. Eu sei que parte disso você já viu. Isso aqui é do Dr. Chris Martenson de hoje. Ele diz o seguinte: os estoques de gasolina nos Estados Unidos estão no nível mais baixo dos últimos 10 anos e continuam caindo rápido, porque estamos artificialmente mantendo o preço do petróleo americano baixo e exportando para todo o mundo. A menos que deixem os preços subirem para reduzir a demanda, a gente pode chegar ao fundo do poço muito em breve. O que você acha dessa questão da gasolina? Olha, eu ouvi vários analistas diferentes que entendem mais desse assunto do que eu. O Luke Gromen faz um bom trabalho com esse tipo de análise. O Grant Lager também. E se você ouvir o Ray Dalio, as previsões dele são igualmente precisas. Eu acho que a gente deve chegar ao fundo do poço do petróleo no fim de julho, começo de agosto. Isso é bem ruim. Então eu acho que o argumento do Martenson está certíssimo. O problema é que a gente também está vendo a inflação subir. Ela foi de 3,8% em abril. Se você olhar esse aumento forte da inflação e juntar com o custo da energia, eu não acho que o Donald Trump e o governo dele vão conseguir se manter no cargo. Olha, se a gente voltar na história, eu diria que a probabilidade de governos caírem de forma dramática no Ocidente e na Ásia é de uns 80% a 90%. Acho que vamos ver 50, 60, talvez 70 governos ruindo. Acho que vamos nos despedir do Sr. Scholz na Alemanha. Tenho certeza de que o Starmer vai sair de cena em Londres. E acho que o Modi está com problemas na Índia. A Índia sempre teve um problema sério de energia. Ele quer conseguir montar uma rede elétrica eficiente. Isso causou um dano enorme ao país, do qual eles não vão se recuperar. Então, o problema com combustível, estoques de alimentos e fertilizantes, tudo isso vai nos atormentar por muito tempo ainda. Eu acho que a gente vai sair dessa e fazer algo parecido com o que fizemos depois da crise de energia dos anos 70. Foi naquela época que criamos a reserva estratégica de petróleo. Acho que vamos ver mais disso acontecendo. É um tema que eu costumo abordar quando falo com grandes plateias aqui e no exterior. Eu falo sobre soberania de recursos, que se um país quer ser realmente soberano e independente, precisa ter reservas de tudo. De ouro, de urânio, de terras raras, de petróleo, de energia, de tudo mesmo. E se você não estiver preparado para o pior cenário, para conseguir sobreviver por um tempo sem apoio externo, provavelmente não vai conseguir se manter no século XXI. Acho que vamos ver mais esse tipo de movimento no futuro, e não menos. E sabe, uma das coisas que me incomodam, você mencionou há pouco o Jack Kinney, que entende a realidade. Ele só fala isso porque é um salário, imagino. Eu não sei quantos outros se encaixam nessa mesma categoria, se o Bolton e o Mike Pompeo também têm consciência disso, e mesmo assim seguem por esse caminho, porque, não sei, recebem para isso. Tenho algumas perguntas sobre isso. Primeiro, você acha mesmo isso? Ou a sua suposição é que eles dizem esse tipo de coisa sabendo que não vai dar certo? E aí vem a outra questão. Como é que eles lidam com isso quando não dá certo? Porque se você defende que o governo dos Estados Unidos siga uma linha de ação que você sabe que não vai funcionar, isso significa que a gente vai bater de frente. E com todos esses indicadores econômicos que estão aí, é quase certo que isso vai acontecer. Então, por que eles fariam uma afirmação dessas se isso aparentemente destruiria a reputação deles depois? Bom, vamos voltar à questão das recompensas. Recompensas em dinheiro. O John Bolton recebeu o Prêmio Defensor de Israel há alguns anos. Esse prêmio é dado a quem mais fez para promover, apoiar e expandir o poder de Israel e, presumivelmente, o poder judaico, o máximo possível. Ele recebeu o prêmio. E o que o prêmio incluía? Um cheque de $1 milhão. O senador Ted Cruz acabou de receber o Prêmio Defensor de Israel, que também vinha com um cheque de $1 milhão.
Então, se você está se perguntando por que algumas pessoas assumem essas posições tão radicais, que na verdade não fazem sentido e são irracionais, acho que a resposta está aí. Elas estão indo atrás de onde está o dinheiro. É como Willie Sutton. Por que ele roubava bancos? Porque é lá que está o dinheiro. Então acho que essa é parte da questão. Agora, quanto ao resto, o que você faz quando fracassa? Você não admite. Você tenta distrair as pessoas. E é exatamente aí que estamos agora. Se você for a Washington, pelos corredores do poder, neste momento, políticos e indicados estão dizendo que o presidente Trump foi mal orientado pelos amigos israelenses dele. E afirmam que, se ele tivesse dado mais atenção aos conselheiros americanos, segundo essa narrativa, as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas isso não é verdade. Há agora uma montanha de evidências mostrando que, assim como o presidente Lyndon Johnson, Trump e o círculo mais próximo dele, incluindo o vice-presidente Vance, foram os principais impulsionadores da ação militar e da escalada. Trump parece ter rejeitado os conselhos de pessoas, tanto civis quanto militares, que eram contra isso. Claro, a gente nem sabe quem eram essas pessoas, porque não está claro se alguém que realmente se opunha a essa ideia absurda chegou a ser recebido no Salão Oval. Mas eu acho que estamos começando a ver tudo meio que rachar e desmoronar. Veja o Benjamin Netanyahu. Ele quer que essa guerra continue até o momento em que ele decidir que acabou. Hoje de manhã ele anunciou que ainda não acabou e que é preciso continuar. Bom, para ele não há alternativa. Se ele disser tentamos, não deu certo, acabou, ele está acabado. O que acontece com Netanyahu? Ele sai de cena rapidamente. A outra questão é que há uma certa resistência em admitir que tanto o Congresso quanto a Casa Branca têm sido servos obedientes do chamado Grande Israel. Eles embarcaram nessa com base em garantias dos israelenses de que isso não só traria benefícios para nós, e em especial para os políticos em Washington, de várias formas importantes, inclusive financeiramente, mas também garantiria que Israel continuasse sendo a potência dominante, exercendo hegemonia militar em toda a região. Ninguém vai admitir isso, porque se admitirem, estão reconhecendo que se tornaram, na prática, marionetes. E ninguém quer dizer isso. Aí chegamos à parte final. Aqui está o presidente Trump se preparando junto com Vance para ir à China. E eu acho que ele realmente acredita que vai levar uma mensagem dura, firme para os chineses. O problema é que a China está numa posição muito boa para enfrentar todas essas crises agora. Eles têm uma enorme reserva estratégica de petróleo, têm várias formas e fontes de energia que vão ajudar o país a passar por isso. Tem carvão, que eles conseguem liquefazer e transformar em óleo e gás, e tem muitas usinas a carvão, tem energia nuclear, e claro, também tem alternativas à energia baseada em carbono. Mas o ponto é, a China não está sofrendo. A China não está em uma crise financeira. O país não está prestes a desmoronar. Isso é tudo bobagem. A economia chinesa é forte. A população e a sociedade são coesas. Então veja, essa guerra insensata de Washington em nome de Israel simplesmente bagunçou o fluxo de energia no mundo todo e causou um sério prejuízo aos interesses estratégicos dos Estados Unidos. Ele deveria ir até lá para ter um diálogo sério e franco com os chineses e ser honesto, dizer, eu preciso sair dessa, isso claramente foi um erro. Precisamos encontrar outro caminho. Talvez ele até conseguisse alguma resposta dos chineses e seria algo positivo. Mas eu não vejo isso acontecendo. Acho que ele vai chegar lá tentando impor coisas aos chineses. E isso não vai funcionar. Sim, e eu já vou chegar nesse ponto em um segundo, porque isso é realmente importante, especialmente porque ele vai estar lá hoje. Mas eu quero continuar falando sobre a situação atual aqui. Você está falando da situação política, não só com os Jack Kings, os Boltons e os comentaristas, mas também com membros do Congresso e altos funcionários do governo. Outra coisa que também está acontecendo aqui
e que está escondendo informações do público americano é dentro da própria indústria do petróleo. O Chris Martenson e vários outros acabaram de mostrar dados, gráficos, que indicam que estamos com um problema sério agora. Os estoques de quase tudo estão caindo. A reserva estratégica de petróleo, os estoques de gasolina, enfim, qualquer coisa que você quiser mencionar. E aí chegamos a isto aqui. Isso vem do JP Morgan. Também é de hoje. Diz o seguinte: uma suposição central no nosso modelo é que o ritmo acelerado de esgotamento dos estoques de petróleo vai acabar forçando a reabertura do Estreito de Hormuz, de um jeito ou de outro. No cenário base, o estreito reabriria em junho, com data de referência em 1º de junho, só para simplificar. 1º de junho, isso é daqui a pouco mais de 2 semanas, nem chega a 3. Depois de um anúncio claro e confiável, ratificado e confirmado pelos dois lados, algo como uma declaração do Conselho de Segurança da ONU. Mas olha, não há absolutamente nenhuma evidência de que algo assim esteja prestes a acontecer. E mesmo assim eles estão baseando o cenário principal no que esperam que o mercado de petróleo faça. E é por isso que o preço do petróleo, acho que agora, está só um pouco acima de $100, 101, neste momento. O que, segundo a maioria dos especialistas que eu acompanho, está bem abaixo do que deveria estar para refletir os fundamentos reais e a situação energética no mundo. Por que você acha que estamos vendo esse tipo de comentário otimista vindo de instituições como o JP Morgan? Wall Street ainda não entendeu o que está acontecendo. Wall Street, com pouquíssimas exceções, vive na mesma bolha de ilusão em que o Trump vive. Eles olham para o mercado de ações. O Trump olha para o mercado de ações. A obsessão deles é manter o mercado em alta, fazer os preços subirem, porque é daí que toda essa gente tirou o dinheiro. Acho que no passado a gente já conversou sobre os diferentes tipos de capitalistas. Existem os capitalistas financeiros, são aqueles que ganham com as taxas das transações que enchem as contas bancárias deles. É basicamente o que você encontra em Nova York. Lá quase não existem capitalistas de produção. Esses são os que constroem coisas, constroem fábricas, e essas fábricas, por sua vez, produzem alguma coisa. Pode ser foguete, carro, microchip, o que for. A gente tem pouquíssimos capitalistas de produção nos Estados Unidos. O Trump não é um capitalista de produção. Ele não é alguém que já tenha comandado linhas de montagem, que tenha estado lá, vendo de perto o que acontece e o que precisa acontecer. Ele é alguém que fez todo o dinheiro dele com a financiarização da nossa economia. Essas pessoas não têm contato com a realidade. Outro dia eu falei com um deles ao telefone, alguém bem no centro de tudo isso, e ele me disse: Doug, você não entende. Todo mundo aqui em Wall Street acha que a Marinha e os fuzileiros navais dos Estados Unidos vão entrar à força no Golfo Pérsico, tomar o controle e basicamente impor as condições para todo mundo. E eu respondi: você só pode estar brincando. Ele disse: não, é isso mesmo que eles pensam. E em grande parte eu acho que é isso que acabou colocando o presidente Trump em apuros. Ele volta para aquela visão da Segunda Guerra Mundial, para a ideia de outros lugares e outras épocas em que a gente usou o nosso poder militar com sucesso. Eu acho que ele não entende, não só o quanto o mundo mudou profundamente e o quanto a economia mudou, mas também o quanto o poder militar mudou. Para ele, a tal revolução nos assuntos militares é só um míssil guiado por precisão. Mas a gente sabe que é muito mais do que isso. É por isso que temos a força errada, no lugar errado, na hora errada, com a missão errada. E surpresa, eles não estão indo bem. Claro, eles não estão organizados para lidar com essa nova revolução estratégica no poder militar. Eles não estão prontos para isso. Como a gente falou antes, sobre a diferença entre uma guerra curta e um modelo de desgaste, nesse ponto eu acho que o problema é pura ignorância, junto com uma fé injustificada de que, de algum jeito, o exército vai vencer essa guerra. Mas o fato de eles não estarem vencendo não tem muito a ver com eles. Não é culpa deles.
Sabe, você pode montar a força militar mais poderosa do mundo, mas se mandar essa força para uma missão para a qual ela não foi feita, ela vai fracassar. Foi o que aconteceu com a gente no Vietnã. Foi o que aconteceu com as forças armadas alemãs, que nunca foram projetadas para lutar uma guerra longa numa frente de mais de 1000 milhas na Rússia. Nunca. Então, quando você faz isso, você fracassa. Mas isso vai além do Donald Trump. Eu não vejo nenhum sinal de que ele entenda isso. E com certeza o pessoal lá de Wall Street também não. Ou no Pentágono, aliás. Ou como acabou acontecendo, nem mesmo no Oriente Médio. Então eu queria saber a sua opinião sobre mais uma coisa. Logo depois disso, a gente vai mudar de assunto e falar sobre a próxima cúpula com a China. Mas antes, eu quero olhar para essa questão, porque acho importante lembrar que não é só os Estados Unidos e Israel no Oriente Médio. Também estão lá todos os países do Golfo, todos os nossos aliados árabes de longa data. E a gente meio que esquece que, primeiro, eles também estão sofrendo muito, com a perda de receita por causa de tudo isso, com a falta de suprimentos que precisam para sua população e com os riscos que ainda enfrentam. E o primeiro-ministro do Catar fez uma declaração sobre isso. Eu acho que ele está tentando passar uma imagem de força, mas, para mim, parece só mais um cara na fila falando das coisas do jeito que ele gostaria que fossem. Ele diz que o Irã não deve usar o estreito como arma para pressionar ou chantagear os países do Golfo, que é um corredor marítimo internacional e deve ser sempre protegido. E que tem que ficar muito claro que se algum país fizer qualquer coisa contra o estreito no futuro, deve ser paralisado por causa disso. Mas por que falar do que pode acontecer no futuro, se isso já existe agora? A gente já mostrou que não tem capacidade militar para tirar o controle das mãos deles. Então, por que fazer declarações assim, que não têm nenhuma ligação com a realidade? Bom, vamos lembrar que, do ponto de vista do Irã, esses estados produtores de petróleo fizeram várias coisas para prejudicar o país. Eles financiaram ativamente pessoas que são inimigas do Irã, deram bases para os Estados Unidos e para outros que são, entre aspas, inimigos do Irã. Então, o ponto de partida das declarações dele, ou a base delas, é simplesmente absurda. Acho que ele tem esperança de que, se disser essas coisas de algum jeito quase como um milagre, os Estados Unidos apareçam para salvá-lo e salvar todo mundo no Golfo de acabar na situação em que já estão. Mas é tarde demais. Isso já aconteceu. Isso não vai mudar. É bem duvidoso se algum desses pequenos estados do Golfo vai conseguir sobreviver. Quero dizer, se você for iraniano, a pergunta é, por que deveríamos ressuscitar esses lugares? Eles só vão oferecer bases para o próximo inimigo que quiser atacar o Irã. Vão trazer os americanos de volta ou convidar outros europeus ou algo assim. Então eu acho que ele tem esperança de que ao dizer essas coisas, a gente vá socorrê-lo. Mas ele está enganado. A gente não vai fazer isso. A gente não tem condições. E vai ficar cada vez mais claro, nos próximos meses, que financeiramente estamos apertados. A gente simplesmente não pode fazer isso. Então, o que você acha? Para onde isso pode ir? Porque o Trump continua dizendo que está ouvindo todos esses falcões da guerra de que a gente acabou de falar agora há pouco. E tem relatos de que outros países do Golfo também estão dizendo algo como, tenta de novo a opção militar, talvez funcione. Isso me deixa completamente perplexo. As pessoas que mais entendem do assunto, que conhecem a geografia e a história que você mencionou, deveriam ser as primeiras a dizer que isso não vai dar certo. Mas, pelo menos segundo os relatos, eles estão sugerindo isso. Se o Trump ouvir esse conselho, acho que a gente já sabe bem o que vai acontecer. Mas na verdade não vai. Deixa eu pensar. Deixa eu te fazer duas perguntas. Ou melhor, te dar duas opções aqui. Primeiro, o Trump ouve essas pessoas e tenta retomar a parte mais agressiva, a ação direta. Ou segunda opção, ele tenta simplesmente sair de cena, dizendo que venceu
E pronto, porque aparentemente ele mesmo se impediu de chegar a um acordo negociado. Ele vive dizendo que isso é totalmente inaceitável, que de jeito nenhum vai ouvir esse tipo de coisa. Então parece que ele mesmo fechou esse caminho. E aí o que sobra para ele? Quais são as opções reais que ele tem agora? Eu acho que a gente precisa entender que isso talvez não esteja claro para ele e talvez ele nem se importe. Mas a verdade é que, se voltarmos a bombardear, várias coisas vão acontecer. Primeiro, o impacto na economia global vai muito além de uma simples interrupção. A gente está falando de uma década para se recuperar, tanto dos danos financeiros quanto dos danos físicos na região do Golfo. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, de onde vai vir o dinheiro para voltar ao Golfo e consertar tudo, reconstruir tudo? Bem, o único poder que me vem à cabeça que teria recursos para isso são os chineses. E os chineses vão ter que se perguntar se faz sentido para eles fazerem isso. Eu imagino que até certo ponto faça. Então esse é o segundo ponto. A terceira parte é que se você fizer isso, como um dos porta-vozes do governo iraniano disse hoje de manhã, se nos atacarem de novo, se reiniciarem essa guerra, nós vamos considerar seriamente enriquecer urânio até o nível de plutônio para bomba. Em outras palavras, se continuarem com isso, nós vamos construir uma arma nuclear. E eu acho que essa é a maior tragédia. Nós mandamos uma mensagem para o mundo inteiro de que, se você quer estar a salvo de um ataque dos Estados Unidos e ou de Israel, então é melhor ter uma arma nuclear. Na minha opinião, isso é catastrófico. É o oposto do que a gente pretendia fazer. Agora, quais são as opções dele? A melhor opção que ele tem neste momento não vai disfarçar o fracasso. O fracasso está cada vez mais evidente para todo mundo ao redor do mundo, e isso não vai dar para esconder no futuro. Mas o que ele pode fazer é dizer, olha, a gente fez o que achava que ia funcionar e levar a um acordo que atendesse tanto a nós quanto ao Irã e a todos os outros. Isso não deu certo. Então, por razões humanitárias, eu, presidente Trump, estou suspendendo qualquer ação militar adicional contra o Irã, porque isso já não é só uma questão de interesse do Irã. Isso afeta toda a economia global. E eu não quero que centenas de milhões de pessoas no mundo passem fome. Eu não quero que os nossos próprios fazendeiros, e estamos falando talvez de metade deles, encarando a falência neste momento, eu não quero que os nossos fazendeiros quebrem. A gente não quer que os nossos agricultores cheguem a um ponto em que não consigam mais comprar fertilizante porque ficou caro demais. Então, por motivos nossos e também pelo interesse do mundo, eu estou suspendendo as operações. Será que ele faria isso, Dan? Será que ele é capaz de fazer uma declaração dessas? Bom, isso exigiria humildade. Exigiria que ele dissesse basicamente, olha, isso não funcionou, eu vou parar. E tivemos consequências inesperadas. Sabe, o que a gente costumava chamar na economia de externalidades pecuniárias do mercado. Coisas ruins estão acontecendo, coisas que a gente não previu, que não esperava. Será que ele vai fazer isso? Eu duvido. Então eu temo que ele vai voltar a bombardear. Bom, que Deus nos ajude se isso acontecer, porque aí tudo realmente sai do eixo, como você já explicou. Eu quero mudar de assunto agora, no tempo que ainda temos, para outro tema importante que está surgindo. A gente já mencionou isso algumas vezes. A visita do Trump à China. Saiu hoje um artigo interessante no New York Times, na seção de opinião, dizendo que a China está ficando perigosamente confiante demais. Enquanto Trump se prepara para ir para lá e Pequim se organiza para receber o presidente Trump nesta semana, eu vejo um novo e perigoso excesso de confiança tomando conta do meu país de origem, baseado em ideias equivocadas sobre um suposto declínio dos Estados Unidos. Eu temo que isso esteja alimentando um sentimento de intransigência, que faz com que os líderes chineses fiquem mais dispostos a transformar o poder do país em arma e menos propensos a recuar em confrontos futuros com os Estados Unidos. Então a minha pergunta é
Essa percepção chinesa de que os Estados Unidos estão em declínio está equivocada? E você acha que eles vão usar o poder do país, como você mencionou antes, sobre o fato de terem grandes estoques de tudo que precisam, contra nós? Se o presidente Trump aparecer e rejeitar de cara a proposta mais recente feita pelos iranianos, que, aliás, tem algum apoio em Pequim, talvez não em todos os pontos do Irã, mas na maioria deles, e começar a fazer exigências ao presidente Xi, ele vai dar de frente com um muro enorme de concreto armado, um novo muro chinês. O anúncio recente de Pequim de que as empresas chinesas não vão seguir as sanções americanas sobre refinarias privadas é só parte disso. Na prática, eles estão dizendo, não nos importamos com o que vocês pensam. As nossas refinarias vão continuar negociando petróleo com o Irã. E a gente não está mais disposto a ceder como antes, em tarifas e comércio, porque vocês têm atrapalhado ativamente o nosso acesso à energia. Do ponto de vista chinês, isso é algo que eles provavelmente veem como uma questão quase existencial. Então a China já está apertando o controle sobre o comércio com a gente. Eles estão ampliando as restrições de exportação, minerais críticos, terras raras estão sendo limitados, estão reforçando as próprias cadeias de suprimento. Ou seja, estão nos encurralando no comércio. E agora estão reduzindo de forma constante as reservas que têm em títulos do Tesouro Americano. Não são os únicos. O Japão também está fazendo isso. Mas a China, como sempre, ainda detém a maior parte. E estão realocando as reservas para ativos mais sólidos, como o ouro. Estão diminuindo, por assim dizer, a dependência da nossa dívida. Isso significa que eles não estão mais dispostos a aceitar isso. Então o presidente Trump precisa entender que essa tendência dele de recorrer à força militar e a ameaças para moldar a política externa e a forma mais ampla como ele enxerga o mundo simplesmente não vai funcionar. Como é que você explica para alguém acostumado a intimidar os outros e conseguir o que quer, que ele não pode fazer isso no cenário internacional? Porque ele vai dizer, olha, eu lidei com esse pessoal na Europa e eles são fracos. Eu consegui pressionar eles, eu pressionei a Venezuela. Mas você não vai intimidar o presidente da China, você não vai intimidar o presidente Putin, e você não vai intimidar o Irã. É preciso aceitar isso. Tem que encontrar outro caminho. Mas como eu disse antes, onde está a prova de que isso é sequer possível? E em relação aos Estados Unidos, a Associated Press informou hoje de manhã que o presidente Trump está tentando minimizar as diferenças. Segundo a reportagem, o governo republicano de Trump parece determinado a não deixar que as divergências sobre o Irã atrapalhem os esforços para avançar em outros assuntos difíceis dessa relação complexa, que vão desde o comércio até uma maior cooperação da China para bloquear a exportação de precursores de fentanil. O que a gente não quer é que isso atrapalhe a relação mais ampla ou os acordos que podem sair da nossa reunião em Pequim, disse o representante de comércio dos Estados Unidos. Você acha que o presidente Trump consegue evitar isso? Consegue ignorar o grande problema dessa guerra e ainda assim avançar em outras questões? Que tipo de influência ele tem para, digamos, não forçar, porque não é o caso, mas convencer a China a fazer algo que também seja benéfico para nós? Ele não tem influência para fazer muita coisa agora. Eu acho que os chineses sabem que o nosso sistema financeiro é muito frágil. Eles sabem que a gente precisa desesperadamente de acesso ao mercado deles. Já eles, por outro lado, têm o resto do mundo para negociar. Eles não precisam necessariamente da gente. Isso é algo que a gente nunca entendeu completamente, mas sempre foi um problema. Eles também sabem que essa obsessão com o Irã é estrategicamente doentia. Sabe, Churchill ficou obcecado com a destruição da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Ele ficou tão obcecado que estava disposto a sacrificar o poder nacional britânico pelo prestígio de uma vitória pírrica sobre a Alemanha.
Eu acho que é isso que está acontecendo agora. I think that's what's happening right now. We're sacrificing everything for the. A gente está sacrificando tudo em nome de uma vitória pírrica de Israel sobre o Irã. It's not going to happen. Isso não vai acontecer. Não dá para fazer com o Irã o que nós, a União Soviética e o Império Britânico, conseguimos fazer com o Japão e a Alemanha. Não dá. A gente não tem esse poder. As coisas mudaram. A China é imensamente poderosa. Então, se ele quer chegar a algum lugar com a China, antes de tudo precisa desmilitarizar as relações com ela. E eu diria com o resto da Ásia também. Tem que parar com essa ideia de posicionar forças em países de outras pessoas para ameaçar a China. A gente já tem baterias de mísseis balísticos táticos instaladas na ilha de Luzon, no norte das Filipinas, para ameaçar a China. Quem a gente está querendo enganar? Os chineses não percebem isso? Claro que percebem. É ridículo. A gente precisa parar com isso. E também precisa tratar os chineses como iguais. Você lembra o que aconteceu quando o governo Biden mandou uma delegação para Anchorage para se reunir com o ministro das Relações Exteriores da China e com Tony Blinken? Pois é, os chineses riram deles e praticamente os expulsaram da sala. Foi ridículo, foi uma piada. A gente passou vergonha. E desta vez vai ser ainda pior. A gente precisa dar um basta nisso. Essa arrogância tem que acabar. Infelizmente, esse governo construiu todo o seu programa em cima de uma base de arrogância e prepotência. A gente não tem, como diria Donald Trump, as cartas na mão. Esse é o problema. The cards. That's the problem. Esse é um problema. E a gente ainda não conseguiu encarar isso de verdade. Porque muitos, especialmente dentro do governo, nesse nível mais alto, entre os formuladores de políticas, ainda acham que estamos em 1992. Na época em que vencemos a Guerra Fria, a União Soviética se desintegrou, o Pacto de Varsóvia acabou, a China ainda era um país do terceiro mundo, com um exército camponês e por aí vai. E eu acho que eles nunca saíram dessa mentalidade. Então continuam agindo como se nada tivesse mudado, mas o mundo mudou profundamente desde então. Espero que a gente perceba isso logo, antes que seja tarde demais. Deixa eu te fazer outra pergunta, Doug, sobre um assunto que eu sei que você tem acompanhado. Porque tem gente que diz assim, quer saber? Esquece o que o McGregor falou. Esquece essa história de tentar trabalhar com eles. Eles são nossos inimigos e estão agindo contra a gente. Na verdade, estão até sabotando a gente por dentro. Olha aqui, no Los Angeles Times. O prefeito de Arcadia foi acusado de ser um agente estrangeiro da China. E aí dizem, tá vendo? É por causa de coisas assim que a gente precisa agir com mais firmeza contra eles. O que você responde a isso? Olha, eu vi os comentários que ela fez e o comportamento dela. É claro que eu sou alguém muito crítico do que eu chamo de identidade híbrida. Eu não gosto de pessoas que dizem, eu sou outra coisa e também sou americano. Sabe, ou você é americano ou não é. Então, de modo geral, eu não fico muito entusiasmado com esse tipo de coisa. Mas eu diria que, seja lá do que estão acusando ela, que nem parece ser grande coisa, isso fica insignificante perto do que a gente já viu o lobby de Israel fazer e do grande número de cidadãos com dupla nacionalidade, pessoas que são americanas e também têm cidadania israelense. E sobre isso a gente não fala nada. A gente não fez nada a respeito. Tratamos isso como se fosse, tudo bem, não tem problema, somos todos irmãos debaixo da pele. Mas não somos. A gente não tem os mesmos interesses. Não temos os mesmos interesses que Israel, assim como não temos exatamente os mesmos interesses que a China. O que você quer é gente no governo que seja, acima de tudo, americana. Sabe, se eu pudesse, eu aprovaria uma lei proibindo qualquer pessoa que tenha dupla cidadania com outro país de ocupar cargo federal, seja nomeado ou eleito, ou até mesmo de servir nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Ou você é americano, ou não é. E ponto final.
Sim, eu concordo totalmente com isso. Só falando hipoteticamente, digamos que algum membro do Congresso dos Estados Unidos aparecesse no plenário usando o uniforme militar de outro país. Não sei. Isso me incomoda um pouco, como aconteceu agora com esse cara de Israel. Mas continuando na Ásia, porque tem mais coisa acontecendo por lá, além da relação entre Estados Unidos e China. A gente falou sobre isso, acho que há umas 2 semanas quando você esteve aqui. Parece que o assunto ganhou mais força. A Coreia está pressionando pela transferência do controle operacional, enquanto os Estados Unidos querem ampliar o papel da aliança. Qual é a situação mais recente sobre isso? Olha, a maioria dos americanos nem sabe disso. Eles não entendem que desde os anos 50, a gente mantém não só uma pequena força na península, supostamente como uma espécie de fio de disparo contra a possibilidade de um ataque da Coreia do Norte, mas também porque mantemos o controle operacional de todas as forças que estão lá. Isso inclui as poucas tropas que temos, além da Força Aérea, do Exército e da Marinha da Coreia. Sinceramente, isso é absurdo. Do ponto de vista dos coreanos, eles vêm discutindo esse assunto há mais de 20 anos. Enquanto o governo da Coreia do Sul, em Seul, não tiver controle total sobre todas as forças no seu próprio território, o país não é realmente soberano. Ninguém na Ásia leva isso a sério. As pessoas lá dizem, a Coreia é só um estado vassalo do grande império militar dos Estados Unidos. Em outras palavras, eles são praticamente uma colônia militar das Forças Armadas dos Estados Unidos. Isso precisa acabar. Já está atrasado uns 20, 25 anos. Mas há problemas. A gente se vê em conflito com a China. E por causa disso estamos tentando arrastar todo mundo que pudermos para esse conflito junto com a gente. Tentamos arrastar os japoneses, os coreanos, já tentamos arrastar os vietnamitas. E os vietnamitas disseram de forma bem direta, a gente não gosta muito dos chineses, mas não estamos interessados em entrar em guerra com a China. Esquece. Aliás, o mesmo vale para Taiwan. A população de Taiwan não quer uma guerra com a China. Com o tempo, Taiwan vai acabar votando para se reintegrar à China. Isso vai se resolver sem nenhuma interferência nossa. A Coreia também não quer uma guerra na península. Eles sabem que a Coreia do Norte é um caso perdido. É como olhar para uma multidão de pessoas em situação de rua, passando fome nas ruas, e uma delas está segurando uma granada enorme e diz, se alguém chegar perto, eu puxo o pino. Sabe, isso é a Coreia do Norte. Os coreanos querem uma península coreana unificada. Lá nos anos 60 e 70, a gente tinha medo de que o exército coreano resolvesse tomar o futuro nas próprias mãos, que dissesse, chega disso, vamos atacar e reunificar a península. Então, nossa presença lá era para impedir uma guerra. Não importava se fosse o Sul ou o Norte que começasse. Hoje, a chance de uma guerra de verdade naquela península é a menor de toda a história. A China não vai tolerar uma guerra no Nordeste da Ásia. Eles já deixaram bem claro para os norte-coreanos. Se vocês tentarem começar alguma coisa, vão estar sozinhos. Para nós, tanto faz se forem os americanos ou qualquer outro, eles podem acabar com vocês. Nós não vamos fazer nada para ajudar. Mas se você for atacado de forma crível, sim, nós vamos oferecer apoio. Vamos vir em sua defesa. Então o Kim, na Coreia do Norte, sempre soube que não pode começar nada sem perder tudo. E por fim, se você for o Xi agora e olhar para a Coreia do Sul e para a Coreia do Norte, vai dizer, olha para a Coreia do Sul, a gente tem um comércio enorme com eles. É produtivo, está liderando o mundo em vários setores diferentes. Provavelmente é quase tão importante quanto Taiwan em microeletrônica e ciência da computação. Eles querem fazer negócios com a Coreia do Sul. E, em particular, gostariam de poder escolher. Gostariam que a Coreia do Sul, no fim das contas, assumisse o controle da Coreia do Norte, porque se sentiriam mais seguros com Seul no comando. O problema é que isso é impossível agora, porque nós estamos lá. E enquanto estivermos na península, os chineses deixaram bem claro, não vai haver reunificação.
Não vai haver paz duradoura no Nordeste da Ásia. Esquece, isso não vai acontecer, porque vocês estão sustentando uma base militar americana, de onde eles podem projetar poder contra nós. Aliás, os japoneses estão observando tudo isso, assim como os coreanos, e também estão vendo o que aconteceu no Golfo. E estão chegando à conclusão de que, na verdade, esses americanos não conseguem mesmo nos proteger. O Irã demonstrou isso de forma bem clara. Então, no parlamento japonês, e também na Câmara dos Deputados da Coreia, tem gente dizendo, será que a gente realmente precisa desses americanos? E, em particular, eles estão chegando à conclusão de que não. Agora, isso não quer dizer que eles não queiram fazer negócios com a gente. Esse é o ponto que a gente não entende, porque pessoas como Robert Kagan e outros tentaram confundir o público dizendo que se a gente não quer se envolver na guerra dos outros, se não quer se meter nos assuntos de outros povos, de outros países, então somos isolacionistas. Não, nós não somos isolacionistas. O negócio da América, de fato, é um negócio, e a gente deveria fazer negócios com todo mundo. É isso. Mas a gente trata certas categorias, por vários motivos, como inimigos permanentes. Precisamos sair dessa lógica de enxergar o mundo como um conjunto de inimigos para sempre e começar a ver esses países, em maior ou menor grau, como possíveis parceiros estratégicos, o que em termos jurídicos a gente chamaria de parceiros de responsabilidade limitada, em vez de aliados permanentes, que na prática, para gente, para pessoas como Donald Trump ou Robert Kagan, significa estados vassalos permanentes. A Coreia está cansada de ser um estado vassalo, ela quer ser soberana e independente. E a gente devia acolher isso. Mas não é isso que está acontecendo em Washington. Lá, estamos lidando com pessoas que não enxergam dessa forma. E é muito difícil sair dessas décadas de assim que a gente faz as coisas. É difícil quebrar isso. Eu acho que isso vai acabar se rompendo por conta do nosso próprio colapso. Exatamente. Você está certo. Em vez de a gente sair com as pessoas acenando e dizendo, olha, queremos fazer negócios com vocês, queremos trabalhar com vocês no futuro, a reação vai ser bem diferente quando a gente finalmente for embora. Porque, na verdade, vão nos expulsar. E não ajuda em nada quando alguém como o Sr. Hegseth tenta recrutar os coreanos para entrar numa guerra contra o Irã. Por que eles iam querer se envolver nisso? Porque precisam ajudar a carregar o fardo. No fim, é sempre a mesma coisa. Todo mundo deve alguma coisa pra gente. Isso simplesmente não é verdade. E todo mundo vai agir de acordo com o próprio interesse nacional. Ninguém vai fazer esse tal de altruísmo quando isso tiver um custo para eles. E George Washington disse isso da melhor forma possível. Ele repetiu isso muitas e muitas vezes para várias pessoas em Washington na época dele, que não entendiam. Ele dizia, nenhum Estado-nação pode ser esperado a ir além dos limites dos seus próprios interesses. A gente não quer aceitar, tio. Sai dessa. Fica do nosso lado para sempre, do jeito que a gente quer, só para poder sofrer junto com a gente nas guerras sem sentido que a gente começa. E a questão é que isso é verdade. A gente aceite ou não. E é assim que eles vão fazer. E no fim das contas, isso provavelmente vai ser o nosso calcanhar de Aquiles. Olha, nos últimos minutos que temos aqui, Doug, falando do secretário Hicks, tem mais uma coisa que ele disse hoje de manhã nessa audiência, e eu queria saber a sua opinião. Porque tem a ver com política interna, com a dinâmica dentro do Pentágono e com a forma como ele quer reformar o funcionamento do Pentágono por dentro. E claro, ninguém no nosso país, e isso é literalmente verdade, passou mais tempo e escreveu mais livros sobre como reformar e reorganizar o Departamento de Defesa, para transformar aquilo em algo realmente útil para o país. E por aí vai. Então eu queria ouvir a sua opinião sobre o que ele disse hoje de manhã.
Nós mudamos o processo de aquisição do Pentágono de um modelo burocrático para um modelo de negócios. Passamos de forma decisiva de um ambiente de aquisições paralisado pela burocracia para uma organização voltada a resultados, focada em entregar o máximo valor possível para o dinheiro do contribuinte. E, senhor presidente, o senhor tem razão. É uma guerra de desgaste contra a burocracia do Pentágono, todos os dias. E nós pretendemos vencê-la. Olha, isso aí foi um monte de frases de para-choque, né? Tinha alguma coisa de conteúdo por trás disso? Eu teria que olhar os detalhes, mas eu diria duas coisas que todo mundo que está ouvindo precisa ter em mente. Se você é o Mitch McConnell, que é um dos maiores defensores dos gastos com defesa no Congresso, e tem muitos outros, ele está longe de ser o único. O Congresso está sempre procurando maneiras de mandar mais dinheiro para o Departamento de Defesa do que o próprio departamento consegue usar ou aplicar de forma eficiente. Agora, pensa nisso. Eles sempre querem mandar mais dinheiro para lá. Por quê? Bom, primeiro o Congresso vai te dizer que a principal função deles é gastar dinheiro. E eles gastam esse dinheiro de várias formas, com o objetivo de fazer o quê? Mantê-los no cargo e enriquecê-los, direta ou indiretamente. Então o que ele está dizendo para alguém como Mitchell é o seguinte: eu estou ajeitando as coisas para que todos esses burocratas incômodos que vivem questionando se o sistema de armas que a gente quer realmente funciona, fiquem quietos e obedeçam. E assim a gente vai conseguir entregar as armas que as tropas precisam. Isso me lembra um trabalho que eu fiz há alguns anos junto com alguns parceiros para o secretário da Marinha. Uma das coisas que a gente descobriu conversando com o pessoal da frota no mar foi o seguinte: eles diziam, as pessoas vêm aqui e perguntam o que a gente precisa. A gente responde que o que realmente precisamos são espingardas. E depois disso, não ouvimos mais nada por 3, 4, às vezes 5 anos. E as mesmas pessoas voltam e entregam para a gente pistolas a laser que não funcionam. Esse é o problema. Todo o processo de definir os requisitos precisa ser completamente revisto e mudado. A gente tem programas que rodam há anos, baseados em exigências criadas há 10, 15, 20 anos, e em muitos casos, essas exigências já não fazem mais sentido. Então, por um lado, se o que ele está dizendo tem valor real, sim, não tenho como discordar do que ele falou. Mas a minha suspeita é que não é isso que está acontecendo. A minha suspeita é que estamos facilitando o acesso ao dinheiro que os generais, os almirantes e também os líderes da indústria querem desesperadamente, cada um pelos seus próprios interesses. Veja, chegamos a um ponto agora, isso deveria estar muito claro para todo mundo que está acompanhando o que acontece no Golfo Pérsico. E também já devia estar claro para quem acompanha o que acontece no leste da Ucrânia, que a gente não está conseguindo os resultados certos porque não tem as organizações certas. A gente não tem os modelos certos. E em muitos casos não temos as pessoas certas no comando. Tudo isso é muito mais importante do que o que ele está discutindo agora. Que é legítimo, sim, mas não é tão importante quanto essas coisas que eu acabei de mencionar. E na verdade, esse é um dos motivos pelos quais a gente continua te chamando de volta. Você vem dizendo isso literalmente há décadas. O livro Breaking the Phalanx, de 1997, foi o primeiro de muitos que vieram depois. Então os planos estão aí, é só alguém querer realmente segui-los ou te colocar no comando. Só vou deixar essa ideia no ar. Outra coisa, Dan, antes de você ir, eu só queria fazer um ponto. Tem muita gente boa no Departamento de Defesa. Tem muito talento nas Forças Armadas. O problema é que a estrutura burocrática não favorece que essas pessoas se destaquem. Elas acabam não chegando a posições de autoridade. Se você quer mudar alguma coisa, o maior erro que pode cometer ao ir ao Congresso é dizer que vai mudar alguma coisa.
Ninguém lá quer mudar nada, porque para eles tudo gira em torno do dinheiro e ninguém quer interromper o fluxo desse dinheiro. Esse é o problema. Então eu não quero parecer excessivamente crítico com as pessoas, de dentro ou de fora do uniforme, no Departamento de Defesa como um todo, porque eu já vi muita gente boa fazendo coisas boas. O problema maior é o que eu mencionei no final. Estrutura, desenho, organização, liderança, essas coisas. São tarefas enormes e noguardas, precisaram dar isso no futuro. Those are monumental tasks for anybody in the future. E eu diria que de todos esses fatores, o mais importante é a liderança, porque tudo parte daí. Se você tem uma liderança errada, mesmo que esteja tentando resolver a burocracia, que é um problema real, provavelmente isso vai ser feito da maneira errada, ou não vai ser feito bem o suficiente. Mas é o que temos. Então, como sempre, Doug, somos muito gratos por você estar aqui, trazendo tanta clareza e rigor intelectual sobre o que precisamos fazer. A gente realmente aprecia isso. Muito obrigado. E para quem quiser acompanhar mais o Coronel Douglas Macgregor, é só acessar macgregorwarrior.substack.com, onde você pode ficar por dentro de todas as novidades do mundo de Doug Macgregor. É uma boa forma de ver as coisas. Mas eu não quero acabar preso numa bolha como Donald. Não é. Não tem perigo de você estar numa bolha. Tenho quase certeza disso. E só para avisar vocês, a gente tem mais alguns programas voltando hoje. Robert Barnes vai participar, acho que às 14h. Tô certo, Gary? Acertei o horário? 14h? Beleza, obrigado. Então é isso. Às 2h a gente vai ter o Robert Barnes, que vai dizer, olha, existem algumas opções aqui. E ele sempre traz ótimas análises, porque tem fontes dentro do governo que quase ninguém tem. Com certeza você não vai querer perder isso. E depois, acho que por volta das 15h30 a gente vai receber a Lila Goldstein para fazer uma prévia dos principais pontos do que dá e do que não dá para esperar da cúpula do presidente Trump com o Xi Jinping. Não perca nenhum desses dois programas que vão ao ar mais tarde hoje. Obrigado e a gente se vê lá no Daniel Davis Deep Dive. Olha, eu não tento te convencer a comprar ouro, nem dizer como cuidar da sua carteira de ações. Mas tem uma forma de você nos ajudar. Se inscreve, clica no botão de curtir e compartilha isso com alguém que você gosta.